Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. A chamada é a mesma, mas o canal é diferente. Aqui nós estamos no Geoforça, onde a gente fala sobre geopolítica, armamento, mas tem uma hora que vai misturar tudo, não tem como. Conversa ao pé do rádio aqui. Eu quero dizer para vocês que eu quero falar para vocês de armamento de uma forma diferente. Tem muito canal por aí que pega um manual técnico, pega uma Wikipédia da vida e lê para vocês aqui no ar o que está escrito lá. Isso é indiferente quando você fala em geopolítica armamentista. Isso pode ser muito bonito, pode demonstrar um grande conhecimento, mas na realidade, é apenas ler o que está escrito para vocês. Eu acho que vocês sabem ler. Vocês às vezes não sabem a profundidade do que está acontecendo. E eu prometi para vocês que iria falar hoje sobre os submarinos silenciosos da Rússia, que são considerados os buracos negros pela OTAN e pelos Estados Unidos. O Pentágono hoje, o que ele tem mais medo são exatamente desses submarinos. Esse é um classe Lada 877, 677. Lada 677, já tem o 678 e o 679, se não me engano. O São Petersburgo, que é o primeiro que foi lançado. Nós estamos atrás. Mas antes, vamos rebobinar. Aquela história, a gente faz a analogia dos submarinos classe Kilo e classe Lada. Vou primeiro falar dos classe Kilo e dos classe Lada. Por quê? Porque hoje o que mais se fala são submarinos atômicos, efetivamente. Nós temos a classe Borei, recém-lançada. Temos uma série de outros, a classe Oscar, que ainda está em atividade, inclusive o Kursk era o maior representante da classe Oscar. Então nós temos várias famílias de submarinos. Mas nenhuma coloca tanto medo na OTAN quanto esses aí. Como eu falei, existem duas categorias de submarinos. E o que eles têm em comum? O que eles têm em comum é a analogia da história da NASA. Aquela história pode ter sido até uma brincadeira, mas ficou corriqueira dizendo que precisavam de algo para escrever no espaço. E a NASA teria desenvolvido uma caneta que custou na época alguns milhões de dólares. Uma caneta para trabalhar no vácuo, perfeita, maravilhosa, realmente super eficiente. E eu perguntava para os russos o que eles usavam. A gente falava assim: a gente usa um lápis. Dá para escrever em qualquer lugar, não tem problema nenhum. Isso daí é mais ou menos o que difere. Por quê? Investimentos de bilhões e bilhões em desenvolvimento. E os submarinos mais desenvolvidos do mundo são russos, da antiga União Soviética. Ainda. E nada melhor para defini-los do que os famosos classe Kilo. Classe Kilo são um submarino médio, não chega a ser um submarino compacto, é um submarino de 4.000 toneladas de deslocamento. São até pequenos. Tá? Foram lançados em 1980, 10 anos antes da dissolução, e eles têm uma característica mortal: o silêncio total. São submarinos que emitem pouquíssimo ruído, e eu vou contar mais para frente outra história recente, do mês passado. Esses submarinos, os motores são colocados em cima de coxins de um sistema antivibração de borracha, e o casco é revestido, isso no 6363. 6363 é simplesmente a readaptação do projeto original, que é o 636, tá? Que eles são oriundos da classe 877. São números de classes que eles têm lá, como eu falei assim, isso não depende. Eles já são formatados atualmente para mísseis de cruzeiro calibre, tá? Além dos torpedos, inclusive levando o SCAL a bordo. Para quem não sabe, o SCAL é um torpedo que viaja dentro de uma bolha de gás. Ele tem um sistema aonde as minhas motos, uma maravilha, mora perto da pista, aqui perto de comunidade da nisso. Tá? O SCAL é um chamado sistema de ultracavitação, que eles não conseguiram desvendar, o Ocidente ainda não conseguiu desvendar como é, que ele emite. Lembra aquela história do burro com a vara, você sentado no burro com a vara e a cenoura na frente?
Olha só que maravilha, gente, que delícia. Há um poste atravessando a rua. Que você pendura a cenoura na frente do burro e o burro vai andando. Isso aí é o Skal. Ele cria uma bolha de gás e ele viaja numa bolha de gás. Isso quer dizer que um Skal consegue viajar até 600 km por hora dentro d'água. Algo inimaginável. Tá? Ele é propelido por peróxido de hidrogênio, que nada mais é do que água oxigenada, mais ou menos. Então é o seguinte, inclusive você pode comprar um deles, custa 2 milhões de dólares cada um. Claro, você não vai saber nada do seu funcionamento. A única nação que tem algo parecido com isso daí é o Irã, porque a Rússia, usando a defesa do Mar da China, a parte inferior da Rússia, ela simplesmente tem no Irã um grande aliado naval. Inclusive o Irã tem tem alguns submarinos da classe Kilo, que são submarinos com 4.000 toneladas de deslocamento, como eu falei, são submarinos curtos, tripulação de 50 pessoas, e que são praticamente indetectáveis. Indetectáveis. E depois disso, nós temos os submarinos da classe Lada, que ele tem um formato de lágrima, ele é totalmente enxuto, limpo, não tem buraco nenhum, e ele tem um diferencial sobre o outro. Característica essa dos Kilo, que eles são diesel-elétricos. Aquilo que se achava que já tinha acabado, que não existia mais, eles são diesel-elétricos. E mesmo assim são ultra silenciosos e são chamados pela OTAN e pelo Pentágono como buraco negro. São os buracos negros. Eles não conseguem achar esses submarinos. Inclusive, existe uma passagem muito interessante sobre a capacidade naval da OTAN, que aconteceu em 1997, que foi com o nosso S-31, um submarino da classe KL-209 da ThyssenKrupp, que é o Tupi, né? O nosso Tupi aqui é o S-31, que está em serviço ainda, da classe Tupi, o Tamoio, que foi convidado para fazer uma manobra junto à OTAN em 1997. Ele tinha 2 anos de comissionamento, ou seja, 2 anos que ele tinha ido para o mar, efetivamente, e ele humilhou a OTAN inteira. Isso daí é um feito histórico que aconteceu e é abafado pela OTAN, porque é uma vergonha absoluta. E levar em consideração que o IKL-209 é muito inferior a 1 quilo e infinitamente inferior a um Lada. Por quê? O Lada, além dessa condição de revestimento de borracha, ele não tem motor. Ele tem um sistema de célula de combustível, onde ele processa hidrogênio e oxigênio, e essa célula de combustível faz a energia elétrica. É uma reação química que é feita para alimentar as baterias que alimentam os motores elétricos, e assim você consegue ter um silêncio maior do que os da classe Kilo. Ou seja, os da classe Kilo já são praticamente indetectáveis. O Lada é um pesadelo maior ainda. Por quê? Eles não têm, esses submarinos, eles não têm condição de ataque nuclear. Podem até ser equipados com isso, mas não é essa a função dela. A função dele é afundar porta-aviões, afundar submarinos. Eles são indetectáveis. Lindo. São indetectáveis, são irrastreáveis, e eu vou contar isso agora, mais na frente. E o classe Lada, simplesmente, ele tem uma propulsão feita por reação química, célula de hidrogênio, aquilo que falam que os carros vão ter no futuro. Caramba, o submarino da classe Lada, né, ele já tem isso aí. O V585 São Petersburgo, que é o primeiro, tem o 587, 588, o 586 e o 587 também, que acho que o 586 já foi entregue, o 587 ainda está para ser entregue, tá? Tem a mesma característica. Nenhum deles usa motor, usa um sistema de reação química. Isso o que faz? Faz que, por exemplo, um submarino nuclear, mesmo que acione uma turbina apenas, ele tem um sistema de refrigeração bem pesado, que é praticamente impossível. Quem vai fazer o ataque? Os boreis, os Akula, os temíveis Akulas, vão fazer esse ataque. Quem faz a varredura dos mapas
é esse sujeito que está aí. Os classe Lada, que pertencem apenas à Rússia, e os classe Kilo, que, para pesadelo dos Estados Unidos, estão espalhados entre Coreia do Norte, China, Irã, Vietnã. O Vietnã tem 5. Ou seja, o Mar do Sul da China não é esse mar de almirante que os Estados Unidos tenta parecer ser. Por quê? Porque simplesmente aquilo está coalhado de submarinos da classe Kilo. Esses 6363 modernizados, da família 877, simplesmente são o terror. São o terror das frotas navais, tanto da OTAN quanto do Pentágono. E a gente tem um passado até recente, a nível de conflitos mundiais, da vergonha que a Real Força Armada inglesa, a mais poderosa força naval depois da Rússia e dos Estados Unidos, da União Soviética, que na época se jactava de ser maior que da União Soviética e melhor, tomou um pau dos argentinos aqui, jogando bomba com a mão, só na valentia e na estratégia. Imagine se eles encarassem um mosquete pela frente, ao invés de mísseis arranjados Exocet franceses, o 39. Tá? Imagine se eles tivessem pego o Mosquito, que já é operacional na União Soviética desde 1970 e viaja 5, 6 vezes a velocidade do som. Imagine. Então são esses submarinos aí que fazem o pesadelo da OTAN e dos Estados Unidos. E nós tivemos um caso recente, agora começo de agosto, manobra da OTAN e dos Estados Unidos no Mediterrâneo, e eis que é normal entre eles fazer o gato e rato, né? Fazer perseguição, é quase uma brincadeira, um jogo de guerra meio um pouquinho mais pesado, mas é isso aí que acontece. E eis que no meio da manobra, na base da provocação, um classe Kilo emerge, né, no meio da manobra, faz uma gracinha, sacaneia todo mundo, submerge, desaparece, e entre essa brincadeira e 7 dias depois, simplesmente todas as forças navais da OTAN e dos Estados Unidos não conseguiram achar. Não é à toa que ele se chama buraco negro. E eram classe Kilo, não eram Lada, que é muito mais silencioso. Eles não conseguiram achá-lo de forma nenhuma. Então, parece que depois do S-31 Tamoio, eles aprenderam pouca coisa. Fizeram umas manobrinhas lá, o caramba, rastro de hélice, isso, aquilo, mas parece submarino que mergulha a 300 metros de profundidade e tem em torno de 60 a 70 metros de comprimento. Os classes Lada são menores, mais compactos, mais velozes do que os classe Kilo. Eles deslocam em torno de 1.800 a 2.000 toneladas, a metade do preço de um classe Kilo, e mesmo assim consegue fazer isso. É essa abordagem que eu quero dar para vocês sobre falar em armamento. O armamento geopolítico, o armamento que influencia na política. Não apenas chegar aqui para vocês, ler na Wikipédia, chegar aqui e cantar para vocês a pedra. Ah, tem 38 metros e 47 centímetros e 22 milímetros de... Não é isso. Não é isso. Isso você vê, isso você procura, isso é fácil. O importante é ver o que aquilo ali pode causar dentro de um conflito. O que aquilo significa no momento? Isso significa no momento superioridade subaquática. Significa que aquelas 12 banheiras americanas, que só 3 estão funcionando, que custam 90 bilhões de dólares por ano, simplesmente não servem para nada, a não ser para atacar a Líbia e um país do poder militar da Líbia. Do Irã para cima não pode nem se engraçar, porque senão vai todo mundo para o fundo do mar, e essa é a realidade. Porque estão aqui esses meninos aqui que não deixam mentir. Tá? E esse daí, como eu falei, um classe Lada está muito acima da compreensão e muito longe do que se pode criar no Ocidente no momento. No próximo programa nós vamos falar sobre invisibilidade, a farsa da tecnologia stealth, que já foi por água abaixo, já morreu, porque todos os aviões
Desculpem essa falhazinha no final. Todos os aviões stealth já eram, já acabaram. Se tiver algum problema de enquadramento é porque realmente nós tivemos uma falhazinha técnica aqui que acontece nas melhores famílias. O diretor não está aqui para resolver, eu tive que resolver sozinho. Então é isso aí, nós vamos falar sobre sistemas de detecção, para ver como isso impacta no nosso dia a dia. Porque, por enquanto, a mesa de reuniões geopolítica está dando conta do recado. A hora que isso aí acabar, você vai ter isso aí. Vamos ficar por aqui e vamos ver se no meio da semana a gente já coloca outro vídeo para começar a atualizar e deixar o canal. Vamos nos inscrever no canal, vamos fazer crescer esse canal aqui para a gente ter uma nova vertente. Tá? Vamos mudar o formato de como se fala de armamento. Não basta ler um manual técnico, basta conversar sobre aquilo ali. E isso aí a gente consegue fazer, com certeza. Até quarta-feira ou quinta, no máximo, se Deus quiser, e Ele há de querer.